Fala galera! Agora chegou a vez de estudarmos a distribuição normal. Se, dado o tempo apertado, a distribuição que eu nem acho, eu tenho certeza de que cairá em sua prova, será a distribuição normal. É uma distribuição que tem uma curva em forma de sino, simétrica, e sua função densidade e probabilidade é este monstrengo aqui. 1 sobre desvio padrão vezes raiz de 2π, que multiplica e elevado a menos 1/2, que multiplica x menos a média sobre desvio padrão ao quadrado. Veremos logo na sequência que este cara aqui, um valor menos a média sobre o desvio padrão, é uma variável padronizada. Padronizar significa pega um valor de uma variável x, dele subtrai a média e divide pelo desvio padrão. Isso será a padronização. Logo, a curva normal, é legal observar que ela concentra os valores bem na região central, de forma que entre um desvio padrão para a esquerda e um desvio padrão para a direita, temos aqui 68% dos dados. Então, é uma distribuição bastante concentrada na região central. Entre dois desvios padrões para a esquerda e para a direita, já temos 95% dos dados. Chamo 95,45% aproximadamente. Esta informação aqui da segunda aqui eu chamo muita atenção. Na curva normal, esta região central aqui, na curva normal padrão, já vou falar da curva normal padrão, que é a curva que tem média nula e o desvio padrão vale 1. Se colocarmos aqui no lugar da média 0, fica x menos 0 dividido por 1. E aqui fica 1 vezes raiz de 2π, raiz de 2π. Então, a normal padrão tem fórmula, função densidade, já que ela tem média nula e desvio padrão 1, ela tem função densidade e probabilidade, sendo 1 sobre raiz de 2π, vezes E, na verdade o E está aqui no numerador. E elevado a menos x ao quadrado, ou seja, x menos 0, x dividido por 1. Essa daqui seria a função densidade e probabilidade para a curva normal padrão. Na normal padrão, ou seja, a média vale 0, na região central vale 0, ela divide 50% dos dados à esquerda, 50% à esquerda e 50% dos dados à direita. Isso aqui, por si só, já foi questão da banca CESP, inclusive, salvo engano, do último concurso, de que a média divide os valores metade à esquerda e metade à direita da média. Também, que eu chamo bastante atenção e que você memorize esse valor, menos 1,96 e 1,96. Entre 0, na curva normal padrão, que tem média nula e desvio padrão valendo 1, temos que esta área central aqui, corresponde a 95%. Em estatística inferencial, este valor, 95%, trabalhar com 95% de confiança, é um valor referencial bastante utilizado. E as bancas, boa parte delas, elas costumam não fornecer. Ela quer que você saiba que na curva normal padrão, o valor entre menos 1,96 e 1,96 estão compreendidos 95% dos valores. No último concurso, a banca CESP colocou aqui, arredondou de menos 1,96 e arredondou para menos 2 e 2. Se a banca fornece que entre menos 2 e 2 tem 95%, tudo bem.
Se não fornecer, o valor que a gente vai memorizar para a fórmula é este. Na verdade, esta imagem da curva normal padrão. Portanto, prosseguindo aqui com nossos estudos, como antecipado, na curva normal padrão, média nula e variância valendo 1. Se a variância vale 1, raiz da variância é a raiz de 1. Desvio padrão também vale 1. Na normal padrão, a variância é igual ao desvio padrão. Então, a normal padrão é um caso específico da curva normal, que tem média nula e desvio padrão valendo 1. Normalmente, a simbologia na curva normal diz-se x segue uma distribuição normal com média, aí põe o valor da média e variância. Então, é normal colocar na curva normal, o que se coloca é isso. X segue uma distribuição normal e aqui coloca o valor da média e o valor da variância. É bom acostumarmos com esta simbologia. Então, coloco um tio aqui falando que segue distribuição normal, com média μ e variância sigma ao quadrado. Ele coloca os valores. Às vezes vem só essa simbologia na prova, a gente já extrai o valor da média e da variância. E por conseguinte do desvio padrão, pois se sabemos a variância, só tirar a raiz que vira o desvio padrão. A função densidade é esta. Vamos fazer um plot no GeoGebra para a gente enxergar a cara desta curva no GeoGebra, desta função, para visualizarmos a curva em forma de sino e ver a magia acontecendo. Antes de irmos para o GeoGebra, o que eu já havia dito aqui, sobre padronização, ou seja, tem uma variável qualquer, subtraio a média e divido pelo desvio padrão. Isso significa padronizar. Inclusive, na normal, na curva normal, aquele valor que aparece aqui, no lugar do x aqui, que a gente deduziu para a normal padrão, era e elevado a menos 1/2 que multiplica este valor de z aqui, elevado ao quadrado, ou seja, x menos a média sobre desvio padrão, dividido por desvio padrão vezes raiz de 2π. Essa é a curva normal, a FDP da normal. E aqui temos a da normal padrão. Faremos um plot. Na prova ele pode fornecer os valores em relação a alguns dados. Já falei que em relação a menos 1,96, ou seja, a esquerda de menos 1,96 fica 2,5% e a direita de 1,96 fica 2,5%, já que a curva normal é simétrica e no meio aqui fica 95% dos dados. Menos 1,96 e 1,96, 95% dos dados. Este já memorizamos, mas pode ser que a gente precise de outros valores e a questão, ou a banca fornece esses valores ou fornece uma tabela. Depois veremos como que a gente consulta os valores na tabela. Vamos, antes disso, dar uma olhada no GeoGebra para a gente ver a cara da curva normal padrão. Vejamos, então, como se faz a função densidade-probabilidade da normal padrão no GeoGebra. Somente para visualizarmos. Ela é valor de E elevado a menos 1/2, que multiplica x elevado ao quadrado. Veja que só de colocar E elevado a menos 1/2 que multiplica x ao quadrado, já deu a cara de normal. Agora, dividido por, não sobre o x não, tudo isto dividido por desvio padrão, que é 1 vezes a raiz de 2π. Pronto, aqui temos a normal padrão, vou dar um zoom, vou dar um ajuste aqui no eixo, aqui na escala, colocar 5/1, só para a gente, aqui temos a curva normal. Veja bem, o que eu havia dito, se eu calcular a integral nessa curva F, que é a normal padrão, de menos 1,96 até 1,96, veja quanto que vai dar.
0,95. E aqui está, ó, 95% dos dados entre menos 1,96 e 1,96. É bastante importante saber esse valor memorizado. E aqui foi só para ilustrar como que a curva normal fica, de onde ela vem, a forma simétrica dela. Além desta informação que eu pedi, desta informação de menos 1,96 até 1,96, veja que de fato essa função f é uma função densidade de probabilidade. Se calcularmos a integral dela de menos infinito até mais infinito, ou seja, em todo o eixo, em todo o domínio aqui dos reais, tem que dar 1 para ser função densidade de probabilidade. Vejamos, essa integral deu exatamente 1. Exatamente, por isso é uma função densidade de probabilidade. Então, aqui compreendemos bem, vimos a forma simétrica da normal. Portanto, estamos apresentados à curva normal padrão. Como não temos o software para calcular na prova, a banca fornece uma tabela. Vejamos um exemplo de tabela. Aqui temos um exemplo de tabela que ele dá a distribuição normal, ali ó, com média nula e variância 1. Variância 1, desvio padrão 1. É a normal padrão. E ele coloca os valores de 0 até um valor ZC. Ou seja, da metade aqui, ó, pega o centro aqui onde a média vale 0, ó, de 0 até este valor ZC. Ele está dando o valor a partir do 0 e indo acumulando. Então, a área que a gente vai procurar nessa curva será a área que corresponde ao valor da integral de 0 até este valor. Por exemplo, vamos o valor que a gente que eu falei que era para memorizar, de 0 até 1,96. Quanto que tem que ser essa área? Eu falei que de menos 1,96 até mais 1,96 valia 90%. 95, perdão. De menos 1,96 até 1,96 era 95%. Portanto, só de 0 até 1,96 é a metade. A metade de 95 é 47,5%. Portanto, vamos encontrar aqui nesta área, aqui na tabela, o valor 1,96, viemos aqui, ó, identificamos aqui 1,9. Deixa eu aumentar o zoom para melhor enxergarmos aqui. Aumentando o zoom para observarmos esse valor na tabela. Vejamos, 1,9 está aqui ó, nesta coluna e a gente vai consultar 1,9, a casa da unidade, primeira casa após a vírgula, e a segunda casa após a vírgula é o 6. Na interseção destas linhas que eu estou traçando aqui em vermelho, temos o valor da probabilidade acumulada a partir do 0. Veja bem, 47,47500, ou seja, 0,475. Ou seja, é exatamente o valor que memorizávamos e já vamos levar para a prova. Então, se for dada uma tabela desta, a Banca CESP não tem dado nas provas da Polícia Federal, em provas de Tribunal de Contas, da maioria delas que trabalhei, que observei, não tem dado a tabela, diferente da FCC, da FGV, que tem dado esta tabela. Nada impede. Mas, às vezes, ele coloca um conjunto de valores para consultarmos. Então, consultando os valores na tabela, a gente pode partir do número daquele ZC e encontrar a probabilidade, ou podemos partir da probabilidade e encontrarmos qual é o valor que está referenciado. Esta é a consulta que se faz na tabela normal padrão. Ao falarmos da distribuição normal, um teorema importantíssimo na estatística chama-se Teorema do Limite Central. Teorema do Limite Central
vejamos, quando a amostra aumenta, ou seja, pega uma amostra bastante grande e nem sei qual é a distribuição dela. Ela poderia ser uma distribuição uniforme, de Poisson, binomial, multinomial, ou eu nem sei qual distribuição é, ela ainda nem foi descoberta, mas se eu trabalho com uma média, pego as amostras e dessas amostras eu calculo as médias amostrais, cada vez que eu trabalhar com ela e for aumentando, esta distribuição vai tender a uma distribuição normal. Por isso, o quão importante é a distribuição normal. Pois, se eu trabalho com a média e vou além, se eu trabalho, a média não é calculada como a soma dos valores indo x1 mais x2 mais xn, ou como integral, se for variável aleatória contínua, dividido por n. Ok, eu vou além. Se trabalharmos simplesmente com a soma, ela já vai tender à distribuição normal. Quem que garante isso? Teorema do limite central. Como corolário, se x1, xn for uma amostra simples, x com média μ, esta é a conclusão, esse corolário é importantíssimo. A população tem uma média μ e tem uma variância sigma quadrado. Então, a população tem essa variância. A média da amostra, se eu pegar as amostras, a média das médias, ela vai tender à média da população. E se eu trabalho com a variância destas médias, ela vai tender à variância da população dividido por n. Isto é importantíssimo. Aqui temos como a variância tende, a variância da amostra tende à variância da população dividido por n. Consequência disso, se a variância tende, o desvio padrão, ele tenderá à variância dividido por raiz de n. Isso aqui tem nome em estatística, é importante saber. Desvio padrão dividido por n é chamado de erro padrão da média. Quando trabalharmos com intervalo de confiança, veremos desvio padrão sobre raiz de n, erro padrão da média. Lembra-se que fazíamos a normalização de uma variável, dela subtraindo sua média e dividindo pelo desvio padrão? Se trabalharmos, em vez de trabalharmos com a variável x, trabalharmos com a média dela, sabemos que a média dela, se trabalharmos, o desvio padrão, ele tende ao desvio padrão sobre raiz de n. Essa diferença da média amostral para a média populacional é chamado erro amostral da média. Eu pego uma amostra, a diferença que essa amostra tem para a média da população é um erro. Erro da minha amostra quando eu peguei a média. Erro amostral da média, a diferença. X barra menos μ. E desvio padrão sobre raiz de n é chamado erro padrão da média. Vamos já aguardando essas nomenclaturas que serão úteis no futuro. Imagina-se, por exemplo, que eu jogue um dado, por exemplo, eu jogue ele 10 vezes. Eu faço 10 lançamentos. Então, no primeiro caso, na primeira amostra, aí sairia lá os valores dele, as faces. E eu iria anotando as faces. 6. Então, sairia os valores dela. E eu anoto aqui os valores que saíram nesse experimento. E vou repetindo esse experimento até a 40ª vez. E aqui eu lanço ele 10 vezes também. E sairiam os valores. Na média, se fizermos a média como valor esperado, que é sinônimo de média, então cada uma das faces do dado
ela tem probabilidade de 1/6. É uma distribuição uniforme. Probabilidade de sair face 1, face 2, face 3, 4, 5 ou 6 é 1/6. É uma distribuição uniforme. Então, eu vou fazendo lançamentos até a késima vez. Em média, o valor que eu espero que saia será calculado da seguinte forma. Probabilidade de sair, o valor de sair face 1 vezes a probabilidade de sair face 1. 2 vezes a probabilidade de sair da face 2. 3 vezes a probabilidade de sair da face 3. Mais 4 vezes a probabilidade de sair da face 4. Isto é o valor esperado, que é o valor, é o somatório de x vezes a probabilidade de x. Lembra-se quando trabalhamos lá na parte descritiva? X vezes P de x é o valor esperado. Logo, esse somatório de xi vezes a probabilidade de x, lembra-se que lá trabalhávamos com a frequência relativa, que era a frequência absoluta, dividido por n? Isto nos dá a média, e é o que estamos fazendo aqui. Se eu lanço o dado e for repetindo os experimentos, em média, eu espero que saia este valor esperado. Resolvendo aqui, eu posso colocar 1/6 que aparece em todas as somas, já que a probabilidade segue uma distribuição uniforme, ela é constante. Eu coloco 1/6 em evidência. 1/6 que multiplica 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. E a soma de 1 até 6 é 1/6 que multiplica primeiro mais o último vezes a metade. Metade de 6 é 3. Ou seja, esta média aqui eu estou fazendo bem rápido, porque o objetivo aqui não é calcular o valor esperado nem média. Essa média aqui será igual a 3 dividido por 6 dá 2, 7 dividido por 2, 3,5. Em lançamentos de dados não viciados, em média, o valor que eu espero que saia é 3,5. Então, eu sei que o valor da média é 3,5. Se eu for fazendo experimentos aqui, e depois, no experimento A, o que eu faço? Eu calculo o valor da média no primeiro experimento. Vai dar um valor, por exemplo, lá 2,8. No segundo experimento, dará um valor lá da média daquela amostra, que eu lancei o dado 10 vezes. 10 vezes lançados o dado. No segundo experimento, dá 3,7. Depois, até que chega no késimo experimento, que eu vou prosseguindo, que vai dar um valor lá, 5,6. O que acontece se eu trabalhar, agora eu já tenho as médias de cada uma dessas amostras, e trabalhar com a média destas médias? Se eu fizer a média das médias, ou seja, eu fizer x1 mais x2 mais média 1 mais média 2, média da amostra 1 mais média da amostra 2, mais média da késima amostra, tudo isso dividido por k, se eu fizer a média das médias, esta média tenderá à média da população. E a média da população vale 3,5, que corresponde ao valor esperado. Quem que garante isso? O teorema do limite central. Já o desvio padrão das médias, desvio padrão das médias das amostras, ele tenderá ao desvio padrão da população dividido por raiz de K, já que eu fiz K lançamentos. Então, eu vou fazer aqui uma simulação no Octave para a gente ver essa convergência para a média, que é 3,5, e vou pegar uma distribuição uniforme, trabalhando com a média e fazendo os plots e vendo que a distribuição uniforme, quando a gente trabalha com as médias, ela tende a uma distribuição normal. Tudo isso graças ao teorema do limite central. Aqui no software Octave, se eu faço em cada amostra, amostra 1 lanço o dado 10 vezes, amostra 2 10 vezes, amostra 3 lanço 10 vezes, até que eu chego aqui na quinta amostra.
lanço 10 vezes e anoto esses valores. O que acontece? Eu vou, esta função aqui, eu vou plotar um histograma dos eventos das variáveis aleatórias, ou seja, de cada um daqueles lançamentos. Depois vou fazer um plot das médias e, por fim, vou fazer um histograma das médias, para ver que neste último histograma, quando eu vou repetindo os lançamentos mais vezes, ele vai tender a uma distribuição normal. Note que no início são lançamentos de dados, distribuição uniforme. Rodando 5 vezes, o que acontece? Veja bem, o histograma, ó, ele vai tender, ainda não deu a cara, mas ele ainda não... Quando eu repetir mais vezes, ele vai ser um histograma, esse primeiro em azul, em roxo, será uma distribuição uniforme, já que são lançamentos de dados. O segundo, eu estou vendo o valor da média. Eu sei que a média vai convergir para 3,5. Aqui ela está em 4,8, está bem longe. Por quê? Eu só fiz 5 amostras. E o histograma não tem cara nenhuma. Vou aumentar o número de amostras. Era 5, vou fazer agora 50 amostras. Com 50, o que acontece? Vejamos, ó, a média começou, está em 3,8, 3,5, o valor da média está variando. 3,4, o histograma primeiro em roxo, ele está oscilando, mas o certo dele é sempre ficar aqui uniforme, pois é 1/6 para cada um dos valores. Logo, a média aqui, ó, ficou em 3,43. E o histograma das médias aqui, ó, ainda está muito pouco, com 50 repetições. Eu vou colocar logo com 10.000 repetições e voltar aqui para a gente ver. O normal, a média aqui vai tender a 3,5, que é a média da população, de uma distribuição uniforme, que é a média das médias. Esse histograma em roxo vai ser uma distribuição uniforme e este de baixo aqui vai tender a uma distribuição normal. Logo, vejamos como aqui as repetições está chegando em 2.000 repetições. Veja que o histograma das médias está tendendo está com uma carinha aqui de distribuição normal. O outro plot que eu fiz aqui para acompanhar o valor da média dessas amostras está em 3,4999, 3,500601. E veja que o primeiro, que está simplesmente plotando cada um dos eventos, está quase chegando em uma distribuição uniforme. E aqui, ó, estamos com 3.500 repetições. E já está, ó, bem próximo, 3,5021. Veja que no início oscilou um pouco e logo quando chegou já ali perto de 1.000, já ficou bem próximo de 3,5. E agora, ó, 3,50, 3,499, a média está convergindo de fato para a média da população. E quando eu ploto a média das médias, que é o histograma da esperança, média das médias, é uma distribuição normal. Então aqui foi para ilustrar como que se comporta, e eu dei o exemplo aqui com uma distribuição uniforme. Poderia ser qualquer outra distribuição. É somente para ilustrar, para que você perceba que o teorema do limite central garante isso. Com qualquer distribuição, se eu trabalho com as médias, a média das amostras vai tender à média da população. E a distribuição das médias tende a uma distribuição normal. E a variância das amostras, das médias, tenderá à variância da população dividido por N, pelo número de repetições que forem feitas. Portanto, após 10.000 repetições, veja que a distribuição primeira, de fato, chegou bem próximo de uma uniforme, a média ficou em 3,5089 e o histograma das médias perto de uma distribuição normal. Portanto,
paramos por aqui. Está feita a introdução em relação à distribuição normal, normal padrão, uso de tabela, teorema do limite central, padronização. Quando viermos fazendo o exercício, fixaremos bastante o conteúdo e ela é crucial, pois principalmente em relação ao teorema do limite central, que garante que qualquer distribuição, se trabalharmos com a média, ela tende a uma distribuição normal. Um abraço a todos e até breve.